Olá, nós vamos falar sobre Plano de Mobilidade Urbana, o PMU, Plano Diretor de Transporte, PDTU, propostas para o DF em 2016. Componentes: Andressa Miranda, Edna Lopes, Juliane Dias e Matheus Domingos. O que é um PMU? Um Plano de Mobilidade Urbana é uma ferramenta de planejamento que compreende objetivos e medidas orientadas para sistemas de transporte urbano seguros, eficientes e acessíveis. Serve também como orientador no desenvolvimento de transporte nas áreas urbanas e arredores, frequentemente aplicado para uma região mais ampla de transporte. Em diversos países, dentre eles o Brasil, o desenvolvimento do PMU se tornou um requisito obrigatório para receber financiamento do governo federal para o projeto de transportes locais. Para o bom desenvolvimento do urbano, é de grande precisão um plano de mobilidade urbana, pois surge a necessidade de acomodar a demanda crescente do espaço, que são estendidos geralmente de maneira desordenada. Define, então, uma visão para a cidade, priorizando as melhorias no sistema de transporte. Benefícios e objetivos de plano de mobilidade urbana. Primeiro, analisar e avaliar os problemas e desafios do transporte local, identificar medidas eficazes e rentáveis para superar estes desafios, entender os diferentes cenários de desenvolvimento e opções políticas, entender os interesses e expectativas dos usuários do sistema de transporte, desenvolver uma visão comum no desenvolvimento do transporte urbano. No desenvolvimento de uma visão, é feito com parceria de moradores e demais atores envolvidos. Escolher e acordar um conjunto de medidas apropriadas e viáveis. Priorizar e fazer um cronograma das medidas de acordo com os problemas mais urgentes que geram resultados rápidos, fáceis de alcançar e de acordo com as capacidades de orçamento e implantação. E alinha as ações dos stakeholders, ou seja, partes interessadas que trabalham na implantação dessas iniciativas, e criar elevada aceitação para a intervenção de transporte. Eu vou falar sobre desafios do planejamento da mobilidade urbana, que a gente separou 4 tópicos. Exatidão e integridade dos dados de transporte. Em relação a isso, a maioria o plano de mobilidade urbana depende de modelos de demanda de viagem. A análise de demanda de viagem depende bastante de dados de pesquisa sobre condições atuais de transporte. Quando a gente fala em pesquisa, dados pobres resultam em hipóteses de modelagem imprecisas, resultam em planos de transporte que não beneficiam todos os usuários do transporte. Daí a necessidade de coleta de informações confiáveis, que é essencial na estimativa dessa demanda para potenciais de serviços de transporte. Em relação ao desenvolvimento do modelo, os modelos de demanda de viagem podem ajudar os planejadores a estimar o crescimento urbano do futuro. As mudanças no uso do solo e padrões de viagem, podemos citar, por exemplo, o modelo 4 etapas, que vem a geração de viagens, distribuição de viagens, divisão de modal e alocação de viagem. Só que, infelizmente, a infraestrutura de dados para apoiar os modelos de demanda de viagem não é suficientemente desenvolvida na maioria das cidades de desenvolvimento. Em relação à formulação do cenário e comparação, os tomadores de decisões e os planejadores muitas vezes não têm a experiência necessária ou conhecimento atualizado sobre opções políticas, os impactos no tráfego ou inter-relações entre atividades de trânsito e o ambiente urbano. Podemos citar 3 carências típicas: a ausência de cenários alternativos, ou seja, geralmente eles focalizam apenas em cenários de desenvolvimento econômico, a importância subestimada do transporte não motorizado, eles dão prioridade em termos de investimento de alocação no espaço urbano, e é sempre dado ao transporte motorizado particular. Como vemos nesse gráfico, uma pirâmide de reversa do tráfego, ou seja, eles fazem uma reversão quando vão planejar. A gente poderia começar planejando pelo transporte particular e chegar até
o topo da pirâmide seria então as pessoas. Mas o planejamento, ele é reverso de uma forma que, se ele melhorar essa parte, a gente planejar o trânsito para as pessoas, a gente acaba planejando o trânsito para o carro particular. Em relação à negligência de demanda de viagens induzida, ou seja, os planejadores de transporte sabem cada vez mais que a expansão da infraestrutura varia, provavelmente induz viagens adicionais de veículos e, no entanto, muitos planos de mobilidade urbana não levam em conta esse impacto. A gente tem, por exemplo, nesse caso que os governos, eles não induzem a pessoa a buscar transporte não motorizado, e sim buscar transportes motorizados. Como? Eles acabam aumentando as vias quando veem que está congestionado, ou seja, não poderiam aumentar para que os carros não aumentassem também. E acabam aumentando o campo de estacionamento, que isso também prejudica. Então, eles não estão estudando a parte de inserir em si o estudo voltado a pessoas e sim voltado para carros particulares. E temos o terceiro tópico, que é a conciliação entre a visão e a estratégia, que muitos planos de mobilidade urbana estabelecem uma visão idealista sobre como a participação do transporte público e dos modos não motorizados devem aumentar. Mas, infelizmente, os projetos de transporte propostos nem sempre estão em conformidade com as metas. Ou seja, como eu falei, enquanto as visões do plano de mobilidade urbana enfatizam práticas mais equitativas de mobilidade, movimentando pessoas e não veículos, que esse seria o ponto forte, os dispêndios de alguns planos de mobilidade urbana estão voltados para a construção de viadutos, para vias elevadas, para planos de melhorias de entrocamentos, expansões de parques de estacionamentos, desvios e vias expressas. Em relação ao Plano Diretor de Transporte Urbano, o PDT-UDF, é uma lei distrital de número 4.566, aprovada em 4 de maio de 2011, dispõe sobre o Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal, e o referido plano é uma exigência do Estatuto das Cidades, que determina que todas as cidades com mais de 500 mil habitantes tenham o seu plano diretor de transporte. Ele é um importante instrumento para orientação das ações executivas para investimento em infraestrutura, tanto no sistema viário quanto nos sistemas de transporte coletivo, em especial os de maior capacidade, que temos o trem e metrô, e trata-se de um instrumento de ação governamental para a condução do processo de desenvolvimento dos sistemas de transporte. O PDTU também é um instrumento de planejamento, ele tem por objetivo definir as diretrizes e as políticas estratégicas para a gestão dos transportes urbanos no âmbito do Distrito Federal e também apresenta propostas de gestões compartilhada para os municípios do entorno. Ainda sobre o Plano Diretor de Transportes Urbanos do Distrito Federal, PDT-UDF, a gente pode fundamentar na articulação dos vários modos de transporte com a finalidade de atender às exigências de deslocamento da população, buscando sempre a eficiência geral do sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal, primando pela eficiência na prestação dos serviços, mediante rede de transporte integrada que prioriza os meios coletivos e não motorizados, que são os pedestres e ciclistas. Em relação às melhorias e eficiências, nós temos a melhoria da qualidade de vida da população mediante a disponibilização de serviços de transporte público regular, confiável e seguro, que permita a mobilidade sustentável e a acessibilidade para a realização de atividades que a vida moderna impõe. Temos a eficiência da prestação de serviços mediante rede de transporte integrada, em regime de racionalidade operacional, priorizando-se os meios coletivos.
A qualidade ambiental é efetivada pelo controle dos níveis de poluição atmosférica e sonora e pela proteção do patrimônio histórico e arquitetônico, bem como as diversas áreas residenciais de vivência coletiva contra o trânsito indevido de veículos e, por último, a redução dos custos nos deslocamentos do transporte público coletivo. Os objetivos gerais para a melhoria do transporte urbano e mobilidade do DF. Entre eles, destaca-se reduzir, na medida do possível, o número de viagens motorizadas, privilegiar o transporte coletivo em detrimento do transporte particular, promover sempre que possível a integração entre diferentes tecnologias de transportes disponíveis, ou seja, variando entre os tipos modais de transporte, como metrô, ônibus, bicicletas e até mesmo deslocamento a pé. Incentivar a utilização de modos de transporte não motorizados e os deslocamentos a pé. Assegurar o direito de ir e vir às pessoas que possuem deficiência e restrição de mobilidade. Atender à demanda atual por transportes e acompanhar de perto sua evolução de acordo com os parâmetros estabelecidos anteriormente pelo plano diretor. Caracterização do PDTU-DF. O plano tem caráter estratégico, com base nas tendências de desenvolvimento, que são crescimento demográfico, ocupação do território, localização dos empregos, crescimento econômico. É possível estimar as demandas futuras por transporte. Com base nessas estimativas do crescimento demográfico, é possível fazer o levantamento das demandas naquela região para o levantamento das necessidades dos transportes. As diretrizes, ações e investimentos propostos visam atender às demandas futuras de transporte e fortalecer a capacidade governamental de gestão do sistema de transporte, contemplando os diversos elementos desse sistema, como, por exemplo, que compõem esse sistema de transporte coletivo, sistema viário, operação e segurança de trânsito, estacionamento, transporte não motorizado, que inclui pedestres e ciclistas. Esse fortalecimento da capacidade governamental significa quando aquele governo que está responsável pela gestão daquele sistema mostrar que ele é capaz de trabalhar bem naquele sistema e desenvolver e cumprir suas metas e objetivos. A Secretaria de Estado de Transportes na gestão do PDTU-DF, além de abranger a totalidade do território do Distrito Federal, deverá também, no que couber, considerar os territórios dos municípios do entorno do DF, daqueles que mantenham, como um Distrito Federal, acordos específicos de cooperação devidamente formalizados mediante instrumentos próprios. Eu vou falar um pouco sobre o transporte público coletivo do DF. Para o transporte público coletivo, o PDTU-DF estabelece como prioridades mais relevantes a circulação dos coletivos, em relação aos automóveis, com a implantação de sistema de controle e de vias faixas exclusivas prioritárias e de instituição de um sistema de gestão compartilhada do sistema de transporte integrado entre o Distrito Federal e os municípios do entorno. Como, por exemplo, temos essa faixa aqui, é um exemplo aqui do Distrito Federal mesmo. Outro exemplo assim que nós temos é a Via EPTG, a EPNB, que possuem corredores exclusivamente para ônibus, táxis e esses ônibus escolares, entre outros, que têm prioridade, como por exemplo as viaturas da polícia, do SAMU, entre outros. A implementação do sistema de informação ao usuário com deficiência de forma a permitir a compreensão do sistema e do seu uso racional e a implantação de rede de calçadas de ciclovias, respeitando as normas de acessibilidade universal. A acessibilidade hoje em dia é algo que é muito presente em todas as cidades e é algo muito necessário. Principalmente quando se fala a respeito de pessoas com deficiência. É necessário ter ônibus que atendam essas pessoas,
principalmente aos cadeirantes, aos cegos que precisam dos lugares para sentar. Aqui em Brasília mesmo já foi implementado esse sistema de que todos os lugares são prioritários para essas pessoas, além dessas pessoas, os idosos. Também nós temos aqui as ciclovias, que são para os ciclistas, né? Que é algo muito necessário também, que muitas pessoas hoje em dia preferem um meio de transporte mais sustentável. Ao longo de 2016, investiu-se na melhoria do transporte coletivo no DF, principalmente por meio do direcionamento e acompanhamento dos projetos e obras relacionados aos corredores de ônibus expresso e alterações na operação. Assim como eu falei anteriormente, no slide anterior, que possui essas vias como a EPTG, EPNB, que possuem faixas exclusivas para ônibus. Aqui no DF, temos um projeto de relação com o BRT. O que seria o BRT? Ele é um meio de transporte mais rápido, como se fosse expresso, e que utiliza somente nessas faixas exclusivas. Claro, não tem todas as faixas exclusivas para rodar aqui no DF, mas aonde tem, ele vai passar somente por ali. Falar um pouco agora do programa Circula Brasília. Ele foi lançado em maio de 2016 e essa iniciativa contempla mais de 80 ações voltadas para a melhoria da mobilidade urbana, gestão de projetos e obras. Desde então, todas as atividades da área de mobilidade passaram a ser planejadas e executadas de formas integradas para que a mudança impacte na vida e no dia a dia das pessoas. Dentre dessas 80 ações, eu vou falar algumas para vocês. Transporte coletivo atual, melhoria operacional e de serviço, implantação em tecnologia aplicada à mobilidade e as obras emergenciais. O que seria isso, essas melhorias operacionais? Como, por exemplo, a inclusão do BRT, melhoria não só nos ônibus, mas também no metrô, no serviço de integração modais, que seria a relação de você pagar uma passagem para você não circular ali e utilizar o metrô, que já acontece hoje em dia com o processo de integração. Outro fator também é você ter lugares para guardar a bicicleta na estação de metrô ou no próprio serviço, que isso facilitaria bastante essa integração de modais entre os meios de transporte. Infraestrutura de transporte, BRT, Bus Rapid Transit, metrô, VLT, veículo leve sobre trilhos. Como eu disse, o BRT ele é uma proposta que já tem em algumas regiões do DF, mas não em todas. O legal é que tivesse nessas regiões mais afastadas um pouco, em todas elas. O metrô, a gente temos um sistema, mas precisa ser melhorado. Com relação ao VLT, seria algo mais para frente, que é algo, não como o metrô, mas de mais fácil acesso, assim, questão de poderia ter acesso a outras regiões, mas para locomoção mais rápida. Mobilidade ativa, priorização dos modais não motorizados através da melhoria das condições de tráfego e segurança para pedestres e ciclistas, com maior integração com o transporte coletivo. Como eu disse lá acima, no primeiro tópico, há necessidade de integração entre esses modais. E para isso, essa mobilidade ativa ela precisa estar presente para a população, com a segurança e conforto para o usuário. A mobilidade ativa foi um projeto em acordo com a Política Nacional de Mobilidade, incorporada ao Programa de Mobilidade Integrada e Sustentável do Plano Plurianual 2016 a 2019 e priorizadas no Programa Circula Brasília. A mobilidade ativa é uma forma de mobilidade das pessoas por meios não motorizados, como a ciclomobilidade e a mobilidade a pé. Outros programas que podemos falar aqui, um deles é o Passe Livre Estudantil, no qual houve o recadastramento do passe estudantil, que teve que ser reajustado para trazer mais comodidade e segurança para o estudante, bem como combater fraudes no sistema, como por exemplo, em 2015, haviam 285 mil usuários utilizando o benefício.
quando houve o processo de recadastramento em 2016, esse número passou para 244 mil cartões ativos. Isso, trazendo para a realidade do governo, é uma grande diferença no quanto ela pode investir em outras áreas. Essas fraudes que tinham nos cartões foram reduzidas, claro. Ainda temos, mas com o processo de implantação que teve aí de câmeras da biometria facial, né, que vai ajudar bastante a diminuir mais ainda essas fraudes, além do recadastramento. Outro programa é o Brasília Vida Segura. A ação tem como objetivo reduzir o número de óbitos e feridos em acidentes de trânsito e identifica ações que promovam a melhoria da saúde da população. Ou seja, que a pessoa deve ter mais prudência no trânsito, respeitar as leis, como por exemplo a lei seca, a pessoa nunca deve dirigir alcoolizada, esse tipo de coisa. De acordo com o explicado em todos os slides, a gente fez 5 questões que cada um de nós vai responder uma. Juliane, qual seria um ponto de assunto em destaque para o PMU? A integração das políticas e práticas de mobilidade com outras áreas, como, por exemplo, o planejamento urbano, o meio ambiente, o desenvolvimento econômico, inclusão social, saúde e segurança. Edna, de que forma os desafios da mobilidade podem favorecer ao PMU? O plano de mobilidade urbana, bem sucedido, pode favorecer uma estratégia viável e poderosa para enfrentar os desafios da mobilidade urbana. Edna, qual o objetivo do PDTU? O objetivo do PDTU é definir diretrizes e políticas estratégicas para a gestão dos transportes no âmbito do Distrito Federal e apresentar propostas de gestão compartilhada para os municípios do entorno. Andressa, como que as tendências de desenvolvimento urbano influenciam na demanda por transportes? As tendências de crescimento urbano implicam em fatores como crescimento populacional, ocupação de território, localização de empregos, etc. Sendo assim, onde há presença de população, há necessidade de locomoção. E com base nisso, estima-se a demanda de transportes naquela determinada região que possa atender à necessidade de locomoção das pessoas. Matheus, de que forma o governo incentiva a população ao uso do transporte público? O governo ele pode incentivar de diversas maneiras. Uma delas é o incentivo para a população através de campanhas assim, públicas que vão passar na televisão, entre outros meios, como cartazes pregados até nos próprios transportes coletivos. Além disso, como por exemplo, temos a integração, que é um incentivo à pessoa a utilizar o transporte público, além do passe estudantil para os estudantes, que tem a gratuidade do passe, entre outros fatores. Então, finalizamos a nossa apresentação.